Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor esteja na vida de cada um de vocês. Eu peço ao Senhor que Ele possa continuar agraciando e abençoando a cada um dos irmãos. Hoje estou aqui para dar continuidade na série de devocionais no Sermão do Monte. Nós já falamos sobre alguns assuntos, falamos sobre os discípulos, o sal da terra, os discípulos como a luz do mundo. Falamos na última exposição da série que Jesus não veio revogar a lei, mas veio para cumprir, no sentido de que ele é o preenchimento da lei, de que ele completa a lei. E hoje nós vamos abordar das leis que ele cita, duas das leis que ele cita, e vamos abordar esses textos. Nós vamos falar em Mateus capítulo 5, dos versículos 21 ao versículo 32. Mateus capítulo 5, de 21 a 32. Mas antes eu gostaria de fazer uma oração com os irmãos. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, engrandecemos ao teu santo nome, agradecemos ao Senhor por mais esse momento, agradecemos ao Senhor pela tua palavra, Senhor, que está de fácil acesso para nós temos a oportunidade de aprender e aprender a tua palavra. Que o Senhor possa continuar nos dando oportunidades para estudarmos a tua palavra e que essa palavra possa continuar sendo a nossa única regra de fé e prática dia após dia e que nós possamos crer e meditar e observar todos os dias sobre isso. Que essa palavra possa falar nos corações de cada um dos irmãos, assim como falou no meu coração, e que o Senhor possa iluminar através do teu Espírito Santo a mente e o coração de cada um. É isso que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 5, dos versículos 21 até o versículo 32. Eu vou ler. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Versículo 27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete pecado. Então, hoje nós vamos falar sobre estes temas que Jesus vem trazer aqui. Nós vimos, como eu já disse anteriormente, sobre o sal da terra, sobre os discípulos como o sal da terra, como a luz do mundo, que Jesus não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir. E a partir daqui, do versículo 21 até o versículo 48, nós devemos ver à luz disso, de que Cristo não veio revogar, mas ele veio para cumprir a lei, ele veio para preencher a lei. É aquela situação que eu falei para vocês na última mensagem do copo, né? Um copo está pela metade e Cristo seria como se fosse essa água que vem e enche o copo até o final. Ele preenche a lei, ele não veio para abolir isso. Então nós vamos entender um pouco sobre isso. Vamos lá. Versículo 21, acompanha aí comigo. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aqui Jesus já vai falar, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Isso acontecia mesmo, e isso era uma coisa que os antigos traziam. Na verdade, ele vai falar aqui contra a lei que era aplicada pelos fariseus e pelos escribas, porque ele disse que a nossa justiça precisa exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Está escrito aí no verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então ele está dizendo, ele não está falando aqui sobre o mandamento em si,
Ele está falando o que foi dito aos antigos. Ele está falando que o que eles disseram? Não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Então ele vai trazer, ele não vai abolir a lei como ele mesmo disse no versículo 22. Ele vai trazer como deve ser feito de fato. Ele não vai falar, ó, foi dito isso aqui para vocês, mas vocês não tem que fazer assim, faz assim. Ele não vai falar, na verdade, ele não vai falar que você não tem que fazer, senão não matarás, né? Ele não vai falar que você pode matar, de maneira nenhuma. Ele vai falar, ouviste que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo. Quando Cristo diz esse eu, porém, vos digo, ele traz uma certa seriedade para o que está sendo dito. Ele traz uma certa autonomia. Eu, porém, vos digo, porque Cristo é a lei. Nós aprendemos que Cristo é a lei suficiente. Ele completou a lei, ele não veio abolir, ele completou a lei. Então nós vamos entender. No versículo 22 ele diz aí, eu porém vos digo que todo aquele... Então ele vai trazer já como deve ser feito. Ele trouxe o que os escribas e os fariseus diziam, como tinha que fazer, e as pessoas pensavam que esse matar era somente o ato físico, era somente tirar a vida de uma pessoa, era somente praticar esse homicídio, né? Mas ele vai dizer algo além disso. Ele vai dizer que esse não matarás não quer somente dizer que você não pode matar uma pessoa, literalmente falando. Você não pode esfaquear uma pessoa ou atirar numa pessoa. Não é isso que queria dizer somente o não matarás. Vai muito além. E isso também, só para recapitular, esse texto está em Gênesis, ou em Êxodo, capítulo 20, no versículo 13. Êxodo capítulo 20, versículo 13, vai dizer, não matarás, que está listado lá os 10 mandamentos. Também vai estar em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 17, também vai estar informando sobre essa lei. Então, vamos ao que Cristo diz. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então, vamos abordar essa parte aqui, que Cristo está ensinando o que a lei queria dizer de fato, como nós já dizemos. O mandamento de não matar vai muito além de que cometer um homicídio. O não matar que Cristo está ensinando, ele está falando da questão moral também. É não matar um irmão espiritualmente, moralmente, porque ele vai citar aqui xingamentos, ele vai citar ofensas, né? Então ele vai falar que nós não podemos... que ele vai falar aqui... Qualquer um que, sem motivo, todo aquele que sem motivo se irar, todo aquele que, qualquer coisa eu me iro, qualquer coisa eu me explodo mesmo, como todos dizem, né? Eu explodi. Então, algumas pessoas têm esse problema, mas sempre, né? Então, sempre tem esse pensamento, podemos dizer que negativo. E simplesmente se iram, sem motivo nenhum. E é uma coisa que Cristo está ensinando aqui que não se deve fazer. Nós não podemos nos irar com tudo, né? Com qualquer coisa, sem motivo nenhum. Ele vai deixar bem explícito, todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Então, note que ele vai trazer um irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto contra seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Então ele vai aumentando, né? Ele vai trazendo lá de baixo. Não é somente a morte física. Você tem que trazer e pensando gradativo, sabe? Começa no coração, começa na mente, começa e vai maquinando e depois isso é concretizado. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então ele vai trazer essa questão de que não é a morte física em si, não é um homicídio em si. É também uma questão moral, né? Nós não podemos nos irar com qualquer coisa para com os nossos irmãos. E ele vai trazer aí, nós podemos analisar em 1 João, no capítulo 3, em seu versículo 15. 1 João, capítulo 3, versículo 15, diz assim: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós e devemos dar as nossas vidas pelos irmãos. Em 1 João, capítulo 3, versículo 15, vai nos dizer isso, que todo aquele sobre o ódio, né, que está no coração, sobre o ódio que está na mente, sobre o ódio que as pessoas cultivam dentro delas mesmas e acabam externando isso de forma ofensiva, a ponto de xingar o irmão, de forma a ponto de
de denegrir a imagem de um irmão. Então é isso que Cristo está trazendo aqui. É muito além de matar fisicamente. É também uma questão moral. E uma parte que me chama a atenção aqui é o inferno de fogo que Cristo cita, e todas as pessoas acham que simplesmente por essa questão elas vão para o inferno de fogo, vão para o inferno literalmente, né? Mas aqui o inferno de fogo era um local da época em que eram despejados lixos, e esses lixos eram queimados mesmo, era um lugar que ficava aceso mesmo, e, e esses lixos eram queimados. E também já foi usado para queimar pessoas também. Mas nessa época que era usado para queimar esses lixos, né? Esses restos que sobravam, as pessoas levavam para esse local e queimavam. Ele não está falando literalmente aqui do inferno que está preparado para o diabo e seus anjos e aqueles que não obedecerem à lei de Cristo. Não diretamente, né? Mas nós temos que lembrar que aquele que tem os mandamentos do Senhor, ele vai o guardar, porque se ele guardar, esse sim ama o Senhor. Então nós temos que prestar atenção nisso sim, pois a nossa justiça precisa exceder em muito a justiça dos escribas e dos fariseus. Vamos ao versículo 23, então. Ele vai trazer uma outra questão. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Então isso vai até o versículo 24. E Cristo está falando de algo que acontecia nessa questão mesmo das ofertas, né? As pessoas precisavam levar e conduzir as ofertas aos sacerdotes. Acontecia que as pessoas faziam isso quando elas pecavam, quando elas erravam, elas tinham que pegar a oferta, levar até o sacerdote para que o sacerdote pudesse oferecer aquela oferta ao Senhor. E então o pecado dela ela seria exterminado. Até Cristo, né? Porque Cristo, ele veio como propiciação para os nossos pecados, né? Ele é o Cordeiro que desceu do céu e veio como propiciação para os nossos pecados. Mas antes disso, as pessoas tinham que levar essa oferta para cobrir esse pecado dela. Mas aqui Cristo está ensinando que não adiantava essa pessoa ir pedir perdão, seria o pedir perdão para Deus, que era de levar essa oferta, mas ela tinha que, antes de fazer isso, deixar a oferta no altar e reconciliar com o irmão. E aqui também nos vale uma questão muito interessante, que Cristo ele não vai falar que nós precisamos pedir perdão para os irmãos cujo ofendeu a nós, cujo fez alguma coisa contra nós. Nós temos que buscar a reconciliação. Nós temos que, está escrito aqui, nós temos que buscar reconciliar com nossos irmãos. E não simplesmente ir pedir perdão por algo que você não fez. Algumas pessoas falam que nós temos que pedir perdão mesmo quando nós estamos certos, mesmo quando nós não erramos contra a pessoa. Mas não, esse texto aqui ele não está falando sobre isso. Ele está falando que nós temos que ir buscar nos reconciliar. Chegar no irmão e falar, essa situação tá meio chata e eu queria resolver isso. Você fez isso, aquilo. Aí se o irmão não se fala, não, eu não quero saber, você errou e pronto. Pra mim você errou e pronto. Mas você sabe que você tá certo, você vai falar, então me desculpa, mas você precisaria pedir perdão, sabe? E se, no caso, ele falar pra você, nesse ato de reconciliação, o que você fez e você reconhecer que de fato você errou, biblicamente falando, perante Deus, perante a Bíblia, aí sim você deve pedir perdão para ele. Mas esse texto aqui não está falando que você tem que pedir perdão mesmo que você está certo. Esse texto está falando para você buscar a reconciliação. O que Cristo disse e a Bíblia toda fala, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que buscar mesmo essa questão da reconciliação. Ele vai dizer, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te. Reconciliar-te, eu até grifei aqui na minha Bíblia, pois é a chave, né? Não é pedir perdão, é reconciliar-te. Se você estiver errado, pede perdão sim, né? É claro. Reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Entre em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, vale até informar que isso aqui acontecia. Às vezes as pessoas estavam indo em direção ao juiz, duas pessoas que
por exemplo, uma errou com a outra, estavam indo até o juiz e eles se reconciliavam antes de chegar até o juiz e dali eles seguiam um caminho, que é o que o texto vai dizer. É, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Então acontecia isso, deles estarem andando até chegar ao juiz, mas antes de chegar até ele, eles já se reconciliavam, falavam, não, tudo bem, eu perdoo você, cada um pro seu canto e acabou. E isso acontecia. Por isso que Cristo vai dizer aqui. Então, e vai trazer aqui um paralelo, né? O que nós teríamos que fazer. Pedir perdão para os nossos irmãos, porque depois Cristo vai dizer que o maior mandamento é amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E ele não estava resumindo os mandamentos. Na verdade, ele estava dizendo que alguns mandamentos se remetiam totalmente a amar a Deus sobre todas as coisas e outros a amar ao irmão. E amando o irmão, nós amamos a Deus e vice-versa, sabe? E não adianta nós estarmos em comunhão com Deus, pedir perdão para Deus, sendo que nós temos algumas faltas pendentes para resolver com os nossos irmãos. Nós precisamos pensar nisso. Então, isso aqui é o que Cristo vai dizer. Mais uma vez eu digo, ele não está abolindo a lei, ele não está falando, a lei está falando isso aqui, mas não faz assim não, faz assim. Não, ele está falando, a lei está falando isso aqui, mas não é literalmente isso aqui. Você tem que fazer isso aqui sim, mas tem que fazer esse e esse. Entendeu? Você não pode matar fisicamente, mas você não pode matar também moralmente, você não pode matar espiritualmente, você não pode causar escândalo, você não pode usar a tua língua para falar mal do teu irmão. É isso. Até Tiago, capítulo 3, versículo 6, vai dizer, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então nós temos que tomar cuidado com tudo isso. Não apenas em matar fisicamente, mas também moralmente e espiritualmente. Partindo para o próximo texto, então, só lembrando aos irmãos, Cristo não está abolindo a lei, ele está mostrando como deve ser feito. É só uma frase que chama atenção também, do Warren Wiersbe. Ele fala que Jesus não diz que a ira conduz ao homicídio, mas sim que a ira é uma forma de homicídio. Sobre essa questão aqui, né, de qualquer um que se irar sem motivo. A ira é uma forma de homicídio. Ela acende no nosso coração, acende em nós, e nós externamos isso de forma a ofender, de forma a denegrir. E isso nós temos que tomar cuidado. Também Spurgeon disse que primeiro as pazes com o homem e depois a aceitação de Deus. Então vamos partir aqui para a próxima parte, que é do versículo 27 até o versículo 32, que ele vai falar sobre o adultério. Aí no título da tua Bíblia, com certeza vai estar escrito do adultério, ou algo parecido, ou sobre o adultério. Mas vamos ver o que Cristo vai nos ensinar sobre isso. Então vamos lá. Mateus capítulo 5, versículo 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E isso aqui é a mesma coisa do anterior. Ele vai falar, assim como foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo. E ele vai fazer isso também no versículo 27. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. É a mesma questão. Ele vai trazer que o não adulterarás não é simplesmente o ato em si, o ato de você premeditar um adultério, falar, não, premeditar tudo aquilo, né, de traição, de adultério, de fazer aquilo que não agrada ao Senhor na questão de relações sexuais ilícitas. Ele vai trazer que o adultério não é simplesmente o ato consumado, mas ele vai dizer que o adultério começa no coração, o adultério começa na mente. Por quê? Porque ele vai falar que qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Ele vai citar aqui o coração. Ele já pecou no coração. Não adianta ele não adulterar simplesmente. Se ele simplesmente pensar em adulterar, pensar com um olhar impuro para uma mulher, ele já adulterou com ela. Mais uma vez ele trará à luz o que foi dito e dirá como de fato deve ser feito. Então, vamos partir aí para a próxima, né? Para o versículo 29. Lembrando que isso está escrito, essa lei está escrito, você pode ver em Êxodo, capítulo 20,
em seu versículo de número 14. Êxodo 20, 14 vai estar lá, não adulterarás. E Deuteronômio também, capítulo 5, no versículo 18, também vai estar escrito sobre isso. Então, gostaria de até citar para os irmãos o texto de Provérbios, que até Provérbios, Salomão diz muito sobre os caminhos, né? E ele vai falar sobre o filho guardar sobre isso. Em Provérbios 6, versículo 25, diz assim: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Aqui ele está falando sobre a mulher adúltera. Ele está falando sobre o olhar que não se deve ter para essas mulheres adúlteras. Até que a gente pode até ver no versículo anterior, versículo 24, para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Sabe? Aquela questão de, nossa, ela olhou para mim diferente, não sei o que, já começa a premeditar muitas coisas e o coração já está cheio de adultério. E o ato consumado é só externando aquilo que está no teu coração. Versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Então, Cristo vai falar aqui que vai muito além disso, assim como nós falamos nos anteriores. Vai muito além do que o adultério em si. Ele vai falar sobre o olho direito e vai falar sobre a mão direita, que eram símbolos de mão dominante, né? Se aquilo que você domina, cara, te faz tropeçar, arranca e lança de ti. E aqui vale lembrar também que ele não está falando literalmente. Ele não está falando para você tirar o seu olho ou arrancar o seu braço fora, ao direito, e lançar fora. Não, não é literalmente. Mas é aquilo que você domina, aquilo que você domina, né? Então, se isso te faz pecar, você tem que cortar pela raiz. E tem um pregador, Sproul. Sproul vai dizer que um problema radical exige uma solução radical. Então, é isso aqui que Cristo está querendo dizer. Ele está trazendo algumas medidas a serem tomadas no que diz respeito a este pecado em si, que é as relações sexuais ilícitas, é o adultério. Ele vai trazer a ideia de abster totalmente disso, de se abster completamente, que foi o que Sproul disse, um problema radical exige uma solução radical. E é isso que Cristo vai trazer. Ele vai trazer que nós temos que cortar pela raiz, que nós temos que, se aparentou ser mal, nós temos que já cortar pela raiz e não deixar que isso se concretize, não deixar que isso que continue. Alguma pessoa, por exemplo, que tem, sei lá, problema com pornografia, até com pessoas que não é a sua esposa e acaba caindo nessas tentações de flertar. Isso é um cuidado que todo homem tem que tomar, toda mulher tem que tomar também. Aqui eu falo homem porque geralmente é o que acontece com os homens, mas também acontece com as mulheres. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que lembrar que Cristo está falando aqui que isso tem que ser cortado pela raiz. Se a internet está te fazendo pecar, está te fazendo cair em alguma relação sexual ilícita, que não é a relação em si, né? Mas a pornografia em si, ela induz a muitas coisas e ela já é errado, já é um ato pecaminoso, porque você está desejando aquilo que não é teu. Também a fornicação, que é o sexo antes do casamento, também você já está desejando aquilo que não é seu, porque a esposa não é sua, a mulher não é sua e você não sabe se ela vai ser sua. Então você está pecando se você cair em fornicação com ela. E isso também é um adultério, porque você está se relacionando com uma mulher que não é sua. E então, isso ele vai falar que nós temos que abster. A Bíblia também nos manda, ela não nos manda fugir do mal. Ela manda nós fugirmos da aparência do mal. Então, se aparentou ser mal, você já tem que sair fora, você já tem que cortar pela raiz. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, vai dizer isso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Ele vai falar sobre diversos preceitos. Paulo vai falar sobre diversos preceitos. Ele vai falar um desses diversos preceitos, é o último. Ele vai falar assim, no versículo 21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. 22. Abstende-vos de toda forma de mal.
se aparentou ser mal, se tem uma forma de ser mal, nós já temos que cair fora. Nós não podemos ficar naquilo, que é o que Cristo vai trazer aqui mesmo. Ele vai falar que nós não, se aquilo te faz pecar, se teu olho direito vai te fazer pecar, arranca-o e lança-o de ti. Se a internet te faz pecar, bloqueia sites, pede para alguém, um amigo seu, colocar senha e não fala para você nunca, e você vai ter esse site bloqueado, vai cortar pela raiz. Se o teu braço direito te faz pecar, arranca-o e lança fora. Se o fato de você estar com uma pessoa em específico te faz pecar, que seria, no caso seria uma pessoa do sexo oposto, né? Ou um casal de namorados junto na mesma casa, sozinhos, se isso você sabe que vai te fazer pecar, não fique, sai fora. Então é isso que Cristo está dizendo. Cristo não está falando para você pegar o seu olho e arrancar fora, e nem o seu braço e arrancar fora, literalmente. Ele está dizendo que se aparentou ser mal, caia fora. Ok? Na Bíblia também vai dizer, em Colossenses capítulo 3, versículo 5, vai falar sobre algumas... Ele vai trazer também uma questão de algumas obras da carne, né? Para que nós temos que ficar fora disso. Toda a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Também vai falar isso em Gálatas, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Que nós temos que nos encher do Espírito Santo. E Gálatas vai falar que nós temos que ser cheios de alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, pois contra essas coisas não há lei. E ele vai falar que o contrário disso é que nós temos que rejeitar toda a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e criminosas facções. Ele vai dizer que nós temos que nos abster disso, nós temos que nos separar disso, mas que nós possamos a cada dia lembrar disso. Lembrar que se uma coisa aparentar ser mal, nós temos que já cortar pela raiz. Ok? Então vamos continuar. Eu espero que tenha ficado muito claro essa parte. Então, só para concluir essa parte, como diz a própria Bíblia de Genebra, ela fala que nós precisamos de uma cirurgia espiritual nesse conceito. Nós precisamos, não é arrancar o olho literal, mas nós precisamos pedir para o Senhor tratar isso espiritualmente, fazer uma cirurgia espiritual de fato. Vamos partir para o final, versículos 31 e 32, que vai dizer assim: Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete pecado. Aqui também nós vamos trazer uma informação que nós às vezes pensamos, eu cresci na verdade pensando de maneira errada, e hoje eu entendo a seriedade disso e como deveria de fato ser feito. Era muito comum as pessoas seguirem essa questão, porque os escribas e os fariseus diziam que tinham que ser feito assim. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Ou seja, se eu quero me abster, se eu quero me afastar da minha mulher, me separar da minha mulher, eu tenho que dar a ela uma carta de divórcio. Isso é o que eles falavam, é o que os escribas e os fariseus diziam, como tinha que ser feito. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então, vamos ver o que esse texto quer de fato dizer. Cristo estava basicamente falando sobre o divórcio, como está lá no começo, mas ele vai trazer sobre o adultério e depois ele vai falar sobre o divórcio, né? Primeiro ele traz essa questão do adultério e depois ele fala sobre o divórcio. E como eu disse, era comum que os homens repudiassem as suas mulheres. Repudiar é o ato de rejeitar, né? No dicionário, repudiar é rejeitar, é se separar. Se o homem fizesse isso, ele tinha que fazer uma carta de divórcio para a mulher, o que é tratado como comum hoje para nós, né? A separação, assim, em si, o divórcio, é meio que comum na nossa sociedade. Então ele trará a informação de que esta é uma prática errada. Resumidamente, ele está dizendo que qualquer que fazer isso deve ser feito apenas em caso de relações sexuais ilícitas. E que, se não for feito assim, o homem está expondo a sua mulher a se tornar adúltera. Ou seja, ele só poderia fazer isso se houvesse relações sexuais ilícitas, que seria o que ele falou sobre o adultério. Se houvesse traição, se houvesse algo desse gênero, somente por relações sexuais ilícitas, se houvesse algo assim, aí sim o homem poderia dar a carta de divórcio. Hoje em dia, nós sabemos que a nossa sociedade vem imitando
essa prática antiga aos poucos, né? Mas isso tem sido bem mais forte hoje em dia. Pelo menos pra mim. Eu vejo que as pessoas tratam o casamento como, se não der certo eu separo. Vou me casar, se não der certo é só separar. E não é isso. Não é uma questão de um fica-fica, né? Que muitos jovens adolescentes praticavam, e eu acredito que isso vai acontecer sempre enquanto houver o pecado no mundo. Não é essa questão de, fico com um, não deu certo, fico com outro, aí não deu certo, fico com outro, e assim vai indo, né? Isso, aí ele para com isso tudo e vai para um casamento. Nesse casamento, a probabilidade de ele fazer isso novamente é gigantesca, a não ser que ele tenha tido um encontro com Deus, uma regeneração, e que o pecado já ele sente nojo do pecado, né? A não ser que isso aconteça. Mas caso contrário, as pessoas que, posso dizer que praticavam isso antigamente, na sua adolescência, na sua juventude, provavelmente pode praticar isso no seu casamento. Não é não estou batendo martelo que isso acontece com todos os casos, mas nós sabemos que com a entrada do pecado no mundo, o homem por si só é corrompido. E se não for regeneração, se não for Deus, se não for Cristo e a tua palavra, o homem é sujeito a pecar mesmo. Mas isso era normal. As pessoas, eles chegavam e simplesmente separavam, dava a carta de divórcio. Não quero mais, então dou uma carta de divórcio. Então, e isso estava totalmente errado. Cristo vai trazer a informação de como deve ser feito. Ele vai falar que isso só deve ser feito se houver uma traição, se houver uma relação sexual ilícita. E se isto acontecer, a mulher que for repudiada, ela está exposta a tornar-se adúltera. E qualquer homem que casasse com essa mulher, ele comete adultério também. Então é muito além, né? É muito além do que eu pensava, na verdade, do que eu particularmente pensava, é muito além. Não é simplesmente, eu não quero mais, então pega uma carta de divórcio e pronto. Houve a traição e eu não quero mais, carta de divórcio. Mesmo assim, a pessoa que se separou, a pessoa que foi abandonada, né? Que foi separada, né? Do seu marido, se ela casar com outra pessoa, essa pessoa tanto ela quanto essa pessoa que casar com ela é adúltera. É isso que a Bíblia fala, é isso que Cristo está dizendo. Então não é simplesmente, primeiro, o adultério não é só simplesmente o ato consumado, vai muito além disso, bem como a separação. Não é simplesmente, não quero mais, então eu separo do carta de divórcio. Não, todos esses que foram envolvidos serão adúlteros também. Então, vai muito além, né? A Paulo também, ele entendeu isso, ele disse lá em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10, versículo 11. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte de sua mulher. Ele vai trazer de uma forma mais simplificada aquilo que nós acabamos de ler. Que a mulher não se separe do marido, se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Então, Paulo entendeu muito bem isso aqui, e aqui nós partimos para o final já, continuando, né? Sobre essa questão de que Cristo não veio abolir a lei. Ele vai explicar tudo isso aqui do versículo 20 e 21 até o versículo 48. Na próxima vez nós vamos ver sobre os juramentos, sobre a vingança, sobre o amor ao próximo, se Deus nos der saúde, capacidade e oportunidade para fazer isso. Mas hoje nós estamos falando sobre o homicídio, o adultério e sobre o divórcio também. Então, Cristo está ensinando como deve ser feito de fato. Ele disse anteriormente que não veio para revogar, mas veio para cumprir. E ele vai falar como que os fariseus e os escribas pediam para que a lei fosse cumprida e como de fato deveria ser feito. Sempre que nós vermos isso, ouviste que foi dito aos antigos, não faça tal coisa, eu porém vos digo, Cristo está falando como de fato deve ser feito. Cristo está ensinando a nós essas riquíssimas palavras, essas riquíssimas verdades que nós temos que tomar muito cuidado para não interpretar de maneira errada. Então, algumas lições que nós podemos tirar do texto. O texto nos ensina que não é somente matar, que não é somente não matar. Ele nos ensina que é não matar moralmente, é amar o próximo, é buscar a reconciliação com quem nós temos faltas, com quem nós temos erros, buscar o acerto de contas, né? Como dizem, e nós temos que buscar isso.
não adianta nós adorarmos ao Senhor, que adoramos ao Senhor, falarmos que estamos fazendo tudo isso, sendo que sabemos que tem pessoas faltando, com falta para conosco. Nós temos que buscar a reconciliação. Uma outra questão que nós temos que aprender: o adultério não começa, não começa no final dele. A consumação do adultério é somente a ponta do iceberg, mas ele vem de lá de baixo e depois de tudo isso é que ele forma aquele pico, que se consome, que ele se consuma. Então nós temos que tomar muito cuidado para que essas questões de eu consigo, eu sou forte, eu consigo, essa questão que já está curada em mim, eu consigo sobressair sobre isso. Não. Nós precisamos reconhecer que somente o Senhor, que somente Deus é forte e nós somos fracos. E nós precisamos buscar refúgio no Senhor. Como nós buscamos isso? Nos abstendo de nós mesmos e orando, buscando ao Senhor. E a partir disso, nós não vamos buscar prazer nas coisas que não se devem ser buscadas. Nós vamos buscar satisfação somente em Deus. E nós vamos cortar esses maus, esses vícios, esses problemas pela raiz. E quando nós cortarmos isso pela raiz, aí sim, Deus está nos ensinando, Deus está nos moldando para que nós não caiamos mais nisso. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia a buscar, a praticar a palavra dele da maneira correta. Como ele ensinou aqui, como foi dito aos antigos, eu porém vos digo, que nós possamos entender de fato o que a palavra de Deus diz, o que Cristo queria dizer com tudo isso. Amém? Que Deus nos abençoe. Vou fazer uma oração para nós finalizarmos e espero que os irmãos possam ter compreendido cada palavra que foi dita. Senhor meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, engrandecemos ao teu santo nome e sabemos que somente o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor possa continuar sendo conosco nesses dias, que nós possamos entender que somente o Senhor é Deus, que as tuas leis devem ser seguidas por nós, não para que nós sejamos salvos, mas porque nós já somos salvos, Senhor. Que nós possamos a cada dia aprender mais e mais a tua palavra e meditar a cada dia nos teus preceitos. É isso que eu peço em nome de Jesus Cristo. Amém.